Bem, meus queridos, então boa noite para todos. Boa noite, boa Boa noite. noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso tempo aqui com o Pastor Paulo. Nossa aula aqui do módulo A História de Missões, tá? Essa aqui será a nossa 10ª aula, tá? Estamos aí caminhando para o final, caminhando para a avaliação final, tá? Então, Deus possa estar nos abençoando. Só uns avisozinho, eu coloquei lá naquele aplicativo o filme... qual foi o filme mesmo? É sobre o... Não Do foi... Hudson Taylor? do Hudson Taylor. Foi difícil achar ele em português, eu não sei, pensei que ia ser fácil. E eu estou procurando dos moravianos, tá? Aqueles que... Lembra dos moravianos lá que fizeram a oração dos 100 anos? É isso, né, pastor? Estou procurando ele completo em português, porque às vezes só tem parte, o comentário, mas eu quero o filme mesmo, tá? Assim que eu achar, eu coloco para vocês. E dos outros lá do Eliote, e aí eu aviso para vocês lá, tá bom? Bem, quero passar aqui para o pastor Paulo. O pastor Paulo pode orar, ou pedir para um dos irmãos orar e continuarmos aí a nossa aula, o nosso tempo aqui, tá? Ok, então vamos orar. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai amado, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Agradecemos pela tua infinita graça para conosco, pelas tuas muitas misericórdias. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado e tem nos dado o privilégio de te conhecer a tua palavra, conhecer a tua vontade. E o Senhor tem permitido estarmos juntos agora para refletirmos um pouco mais na ordem que o Senhor deixou para todos nós de fazer discípulos de todas as nações. Quero pedir que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra e que realmente possamos agir positivamente no sentido de cumprirmos o mandamento que o Senhor tem nos dado, a ordem que o Senhor tem nos dado, de fazer discípulos de todas as nações. Sem dúvida, os desafios são muito grandes, mas o teu poder é maior do que tudo. E confiamos no Senhor, confiamos nas tuas promessas e queremos, Senhor, cada dia ser estimulados, animados, encorajados para fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu quero começar nosso bate-papo de hoje lembrando de um personagem do Antigo Testamento. Ele não é muito falado, mas ele é conhecido. Caleb. Josué e Caleb, aqueles dois homens que foram espiar a terra prometida, né, juntamente com mais 10 espias. E quando eles entraram lá na terra que Deus já havia prometido, eles viram muitas coisas lá. Eles viram gigantes, os filhos dos Enaquins, Enac. E eles viram as cidades fortificadas, até tiveram o complexo de gafanhoto, né? Esses caras são tão grandes, eles vão nos esmagar como gafanhotos. Viram as dificuldades. Mas também eles viram as bênçãos. Uma terra que emana leite, mel, figo, romã e uva, bastante uva. E a gente fica pensando nas propriedades
nutritivas desses elementos, né? Aqui nós usamos muito mel de abelha, por exemplo, para questão de gripe, para garganta. O mel tem muitas utilidades. Se a gente pesquisar e ver as propriedades do mel de abelha, temos muitas, muitas. Eu me lembro quando era garoto, lá no Marajó, minhas avós curavam a garganta com mel de abelha, aquela mistura com outras essências, né? Outros óleos como copaí, bandiroba e pracaxi, nem me lembro mais os nomes daqueles óleos que eles usavam antigamente. Tinha qualquer problema, qualquer infecção na garganta, fazia aquele unguento lá e metia na goela abaixo, né? E ficávamos curados, né? Então, mel de abelha muito bom para a saúde. A uva tem propriedades que protegem o coração, né? Evita doenças cardíacas. A romã tem propriedade anti-inflamatória. O fígado não. O figo. O figo tem propriedades também, sais minerais, vitaminas, e faz bem para quem sofre de pressão alta, equilibra o funcionamento do intestino. Então, tem muitas funções que ajudam. Então, Josué e Caleb viram todos esses benefícios, né? Deus realmente estava mandando para um lugar em que eles iam ter a possibilidade de viver bem. Eles já haviam passado aquele tempo no deserto, o povo até estava reclamando dos banquetes lá do Egito. Alguns criticaram lá os líderes, Moisés, né? Olha, você nos trouxe aqui para esse deserto e aqui a gente está sofrendo, você trouxe para a gente morrer aqui e tal. A gente conhece a história, né? Sabe que aquela primeira geração lá não entrou na Terra Prometida. Nem Moisés e muitos outros, né, não entraram, mas Josué e Caleb, a gente conhece bem a história. E Josué e Caleb, eles disseram, olha, é verdade, tem gigantes lá. É verdade que tem as cidades fortificadas, mas é verdade também que tem leite, mel, tem romã, tem o figo, tem uvas. E, além disso, Deus nos deu a promessa dessa terra. Deus nos deu a promessa, ele nos tirou lá do Egito. Nós conseguimos sair de lá sem que o exército de Faraó pudesse impedir. Nós passamos pelo Mar Vermelho, atravessamos o Mar Vermelho. O exército de Faraó não conseguiu, morreu ali. Deus tem nos protegido durante essa caminhada no deserto, tem nos dado a luz à noite, com a chama de fogo, né? O deserto à noite deve ser frio. E durante o dia, aquela nuvem acompanhava o povo. Deus tem nos dado toda a possibilidade. Caleb tinha uma visão correta de Deus. Caleb sabia exatamente o que Deus era capaz de fazer. Ele não tinha nenhuma dúvida. Ele foi obediente, mas o povo ficou com a maioria. Quando a maioria disse não, Deus
Deus é bom, Deus é forte, mas nós vamos morrer para lá. E o povo ficou com a ideia desses 10, e por isso o povo ficou no deserto por mais aproximadamente 38 anos e meio, e rodeando, e muito tempo depois é que conseguiram entrar. A gente conhece a história lá de Jericó, né? Então, eu quero começar nosso bate-papo de hoje, nossa aula de hoje, pensando na atitude de Caleb, reconhecendo que Deus é quem determinou, Deus quem deu a ordem. Esse é o plano de Deus, não é o plano B de Deus, é um plano que ele já estabeleceu antes da nossa existência, antes da nossa vinda para cá, né? É o plano eterno de Deus, o plano de salvar a humanidade. E nós temos os desafios. As cidades fortificadas, os gigantes, podem representar para nós as dificuldades que nós enfrentamos para fazer a obra missionária, para fazer discípulos de todas as nações. Mesmo que temos conhecido muitos movimentos missionários, muitos personagens envolvidos em missões, ainda hoje há milhões de pessoas que nunca ouviram falar acerca de Cristo. Então, eu quero, nessa noite, mais uma vez, nos encorajar para olharmos para esse trabalho que Deus tem determinado para a sua igreja, de proclamar o Evangelho a toda criatura. Eu tinha um livro do pastor Edson Queiroz, já falecido, né? Era um livro sobre missões e missões da igreja local. E tem vários pensamentos ali que ele coloca falando dos desafios que a igreja tem. E uma coisa que ele enfatizou é que cada vez que a igreja obedece o que Deus manda, Deus supre com todas as necessidades. Deus supre. E temos experimentado isso. Deus suprindo as necessidades daqueles que estão obedecendo a sua palavra, estão obedecendo a ordem de ir. A igreja que não é uma igreja evangelística, ainda lembrando daquele livro, né? A igreja que não é evangelística, ela pode deixar de ser evangélica. Uma outra frase que eu me lembro é de que a igreja que está doente, ela deve ser submetida a uma dieta missionária. E muitas vezes nós ficamos internamente com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, tentando apenas resolver problemas, resolver as broncas, enquanto há um trabalho a ser realizado. Então, quero deixar esse desafio para todos nós e dizendo também que na aula passada eu falei que eu tive um problema com meu computador, meu notebook. Eu fiz alguma coisa errada aqui, que eu perdi vários dos meus arquivos. Não perdi tudo, mas eu perdi muita coisa e até hoje eu não recuperei todas as coisas. E a aula que eu daria na semana passada,
foi um desse material que foi embora, né? Que sumiu e eu não consegui recuperar. Então, como estava assim quase em cima da hora, eu aproveitei um material que o irmão Ivaldo tinha enviado para mim e nós falamos daquele período da década já dos anos 1950, né, com a vinda dos primeiros missionários da Igreja dos Irmãos para o Brasil. Então, naquele período falamos do Charles Yoder, 1909, lá para a Argentina, e os missionários que vieram para o Brasil na década de 50. Mas o que é que eu fiz? Eu consegui montar novamente, né, aquela aula anterior. É uma aula que antecede, né, os anos 900. Então, queremos voltar um pouco no tempo hoje e queremos falar apenas de 2 importantes missionários que deram uma contribuição muito grande para o avanço da igreja na Ásia. Nós vimos a história do William Carey na Índia e como ele foi importante para o desenvolvimento do evangelho naquela região e indo além da Índia, né, chegando a outros lugares. Um homem que teve uma contribuição muito grande na área da educação e em muitas outras áreas, na área social, na parte de tradução da Bíblia para várias línguas. E nós temos 2 outros missionários que vamos falar hoje, também tiveram uma importância muito grande naquela região. E deixa eu procurar aqui para compartilhar a nossa tela. Ok? Então, vamos falar de Hudson Taylor, né? Ainda há pouco a gente falou de Hudson Taylor. Aí o filme vai ajudar bastante, né? Eu tenho aqui 2 fotos do Hudson Taylor, uma com um traje ocidental, né? E o outro com o traje oriental, mostrando aqui uma diferença muito grande, né? De uma foto para outra. Mas Hudson Taylor foi um missionário muito importante, né? E podemos nos inspirar na vida dele. Eu me lembro, ainda jovem, a gente andava com o pastor Eduardo Miller em vários lugares pelo interior do Pará e tinha uma máquina um projetor, aqueles que tinham aqueles rolos, né, de filmes. A gente montava uma tela assim no meio da rua, às vezes o vento soprava e derrubava, era uma coisa, mas era muito legal. E um dos filmes era Hudson Taylor. Eu gostava muito de assistir o filme do Hudson Taylor. Mas também tinha 2 filmes que eu não gostava. Um era Inferno em Chamas e o outro era O Peregrino. Mas O Peregrino é muito, muito bom, né? A história, o livro escrito por John Bunyan, acho que é Bunyan a pronúncia, e a gente passava. Então, as crianças não gostavam desse filme, que era um pouco assim, assustador, mas muito, muito importante. Então, se der para a gente assistir aí o Hudson Taylor, vai ser legal. E também os outros, né, que o Ricardo aí está buscando. Então, Hudson Taylor, ele foi missionário na China. Aí nós saímos da Índia, estamos naquela região ali do Oriente, indo para a China.
O Hudson Taylor, ele se identificou com o povo chinês. Foi um missionário diferente dos outros missionários que estavam ali, na China. Lembra do William Carey? Carey também, ele era um pouco mais ousado do que os outros missionários que estavam ali. Mas todos estavam a serviço, né, do Senhor. Então, Hudson Taylor, ele não se acomodou e não fez parte daquele grupo que era assim, um grupo mais light. Ele queria estar mais no meio do povo mesmo. E ele percebeu que o interior da China era um ambiente propício para a pregação do evangelho, porque o povo ali não conhecia. Enquanto os outros missionários estavam na parte costeira, né, à beira-mar da China, as necessidades estavam explodindo no interior. Então, Hudson Taylor, ele foi aquele missionário que se identificou com o povo. E ele que fundou a missão para o interior da China. Fala um pouco da vida de Hudson Taylor, né? Nome dele é James Hudson Taylor. James, que é traduzido para o português Tiago, a gente encontra alguns textos falando de Hudson Taylor, usando o nome Tiago, né? Mas é James Hudson Taylor. Ele nasceu em 1832, na Inglaterra, e era de uma família metodista. Então, um homem que conhecia a Bíblia, né? Com certeza foi bastante influenciado pelos reformadores anteriores, né? O seu pai, Santiago Taylor, teve uma preocupação muito grande com a condição espiritual da China. Ele estava sempre preocupado com a China. E Hudson Taylor, desde pequeno, estava ouvindo o seu pai falando sobre a China. E o senhor Santiago, ele reunia um pequeno grupo na sua casa e orava pela China e falava sobre a China, dava informações sobre a China. E o Hudson Taylor, bem pequenininho, bem criança, estava ouvindo aquelas informações sobre a China. Até um ponto em que Hudson Taylor, quando ele chegou com a idade de aproximadamente 5 anos, ele fez uma declaração. Ele disse: quando eu crescer, eu quero ser missionário na China. Uma criança com 5 anos de idade, né, fez essa declaração, que ele queria ser missionário na China. Parecia pouco provável que isso pudesse acontecer. Aqui em Macapá, nós adotamos um país, nós temos um país adotado, esse país chamado de Ilhas Malvinas, as Malvinas. Nós oramos pelas Malvinas, nós pesquisamos sobre as Malvinas, não sabemos se um dia vamos mandar algum missionário para lá ou alguém vai visitar as Malvinas, precisa de muito dinheiro para ir lá, né? Mas nós adotamos já há algum tempo as Ilhas Malvinas como um alvo de oração, né? e informando sempre a igreja sobre esse país. Deus age da maneira como ele quer agir, né? Então, aquele homem, Santiago, estava falando da China, e uma criança ouvindo, né, tomou essa decisão. Quando eu crescer,
eu quero ser missionário na China. E a Hudson Taylor foi crescendo e ele teve uma juventude assim meio conturbada por causa da influência dos amigos que não ajudaram. Então aquele sonho de criança, aquele alvo de criança parecia estar se perdendo. Mas a mãe do Hudson Taylor, a senhora Amélia Taylor, e a filha, né, irmã do Hudson Taylor, não cessavam de orar, de interceder pelo Hudson Taylor. Mais uma vez, nós observamos aqui a importância da oração pelos missionários, a importância da oração pelo campo missionário. A igreja deve sempre estar nesse movimento de oração. Os irmãos, né, cada indivíduo, cada crente em Cristo, não pode deixar de lado a oração pela salvação das pessoas. Nosso projeto aqui é de orar por alguns amigos, cada pessoa, né? Orar especificamente por alguns amigos, por exemplo, por 3 amigos. Orando por esses amigos e pedindo a Deus que Ele abra, né, o coração desses amigos para quando falarmos do Evangelho, eles possam ser esclarecidos, eles possam ter o coração aberto e assim possamos alcançar esses amigos e continuar o trabalho de discipulado, o trabalho do ensino da Bíblia. Com essa visão, nós temos conseguido alcançar algumas pessoas. Não estou falando de algo estrondoso, mas nós temos alcançado pessoas assim, na família, no local de trabalho e na vizinhança. Esse é um projeto muito interessante. A mãe de Hudson Taylor e a irmã do Hudson Taylor, podemos dizer o pai também, estavam intercedendo, estavam orando pelo Hudson Taylor. E em 1949, quando ele estava 1849, quando Hudson Taylor contava com 16 anos, ele estava lendo alguns folhetos que o velho Santiago escrevia, folhetos sobre evangelismo, sobre textos da Bíblia, falando sobre a morte de Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz, falando sobre arrependimento, falando sobre a conversão, a obra de Cristo que ele veio realizar para salvar as pessoas. E o Hudson Taylor estava ali lendo aqueles folhetos, aquela literatura, e ele foi refletindo, ele foi realmente caindo em si. E nesse mesmo ano de 1849, ele tomou uma decisão. Aliás, eu posso dizer assim, ele decidiu cumprir aquilo que ele falou há 12 anos atrás, mais ou menos, né? Quando ele disse, eu quero ser missionário na China. E então o Senhor encheu o coração do Hudson Taylor do desejo de ir para a China para pregar o Evangelho para os chineses. Mas o que ele fez? Ele tomou essa decisão e ele decidiu cumprir alguns passos, realizar alguns passos para que isso se tornasse realidade. Então, ele se preparou.
Então, o que é que ele fez? Ele começou a estudar o mandarim. Eu estava dando uma olhada nos textos em mandarim. Gente, eu acho que só com a ajuda de Deus mesmo eu poderia aprender alguma coisa, porque a coisa não é fácil. Mas ele, aos 16 anos de idade, bem jovem, decidiu estudar o mandarim. O seu objetivo era de levar o evangelho aos chineses. E ele encontrou um evangelho, no Evangelho de Lucas, escrito em mandarim, e ele começou a estudar por aí. Aprendeu mandarim. Mas não somente isso, ele resolveu estudar medicina porque ele soube que as comunidades lá do interior não tinham médicos. Alguns missionários médicos já tinham ido para lá, mas não era suficiente para atender às necessidades do povo. Então, ele resolveu estudar medicina. Ele realmente se preparou para o campo missionário. E também ele estudou teologia, latim, grego, também o hebraico. E realmente ele estava se preparando para ir para o campo missionário. Então, ele se colocava, né, à disposição de Deus. Ele se colocava em situações para provar a sua própria fidelidade e confiança a Deus. Ele mesmo se colocava em situações difíceis como uma espécie de treinamento para ele ir para o campo missionário. Ele se alimentava basicamente de aveia e arroz. E grande parte do salário que ele ganhava, ele ofertava para a obra do Senhor. Ele estava investindo a sua vida e estava investindo também os recursos financeiros na obra missionária. Aconteceu certa vez que alguém pediu para ele orar por uma mulher que estava muito doente, com muita febre e tendo convulsões, e ele foi chamado para orar por aquela mulher. E ele orou, e ele percebeu que aquela senhora, a família, estava passando por muita necessidade, não tinha o que comer. E com o corpo mal alimentado ou não alimentado, então a doença potencializava ali. E ele ficou muito comovido com aquela situação. E ele tinha apenas algumas moedas no bolso. E ele pensou, como é que eu vou ajudar aqui essa família? Eu tenho pouco dinheiro, eu tenho uma única moeda que dá para eu comer uma semana. Então, ele pegou aquela moeda e ele deu para aquela família. Ele não somente orou, mas ele deu a sua moeda e ficou sem dinheiro. E agora, como é que ele vai comprar comida para a semana? Mas ele estava feliz porque ele fez essa doação. E aquele casal que estava passando por necessidade agora teve suprimento. E, milagrosamente, naquele mesmo dia, alguém entregou um envelope para ele, e dentro desse envelope tinha muito dinheiro. Tinha bastante dinheiro para que ele pudesse comprar muito mais do que ele compraria com aquela moeda para aquela semana. Então, ele estava também economizando, guardando para fazer uma viagem para a China, quando Deus abrisse as portas. Então, essas experiências foram muito importantes na vida do Hudson Taylor. Essa experiência ensinou a ele que Deus é o provedor. Deus é o provedor.
Há muitas situações que nós poderíamos mencionar e, com certeza, cada um de nós aqui tem uma experiência mais ou menos assim. Eu me lembro quando eu decidi deixar o trabalho secular, que eu ganhava até razoavelmente bem numa empresa grande de ônibus que existia em Belém, não sei se ainda existe, era uma das maiores empresas. E eu ganhava razoavelmente bem. E eu deixei aquele trabalho para me envolver de tempo integral no Ministério Pastoral. Depois de um tempo, eu comecei a sentir as dificuldades financeiras. E um dia, nós estávamos preocupados pela parte da manhã, porque nós não tínhamos absolutamente nada para fazer o almoço. E a Viviane, a minha filha mais velha, só tínhamos ela nessa época, eu acho, ou a Tatiana era bem pequena, e a gente estava conversando na mesa da cozinha, o que vamos fazer? Nós não temos nada para o almoço. E a Viviane... Aí eu falei assim, hoje nós estamos pobres, porque não temos, né, nada e não temos dinheiro para comprar nada. E a Viviane falou assim, pai, mãe, nós não somos pobres, não. Ela disse, nós somos ricos da graça de Deus. Uma criança, era bem pequena, não lembro a idade dela, mas talvez lá pelos 3 ou 4 anos. Nós somos ricos da graça de Deus. E aí ela disse, vamos orar. Olha, que lição para a gente, né? Na verdade, nós íamos orar. Mas ela tomou essa iniciativa. Então, vamos orar. E nós oramos, pedindo, né, colocando aquela situação diante de Deus, dizendo, Senhor, olha, faz alguma coisa aqui por nós. Isso era de manhã, no café. Ainda tinha alguma coisa no café da manhã, né? Algum pão, alguma coisinha. Mas não tinha para o almoço, nem para o jantar. Quando foi mais ou menos umas 11h30 da manhã, quase meio-dia, o irmão Clarindo Rajdan, missionário que está com o Senhor, ele chegou na frente de casa e trouxe umas 2 melancias e mais ou menos uns 2 quilos ou 3 quilos de farinha, que o irmão Teixeira, lá de São Miguel do Guamá, ele era o caseiro nessa época, lá no acampamento, né, lá em São Miguel do Guamá, e tinha um plantio de melancia, ele também fazia farinha, e ele mandou esse presente para nós. Olha, foi um almoço delicioso, melancia com farinha. E eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus estava providenciando esse alimento para nós, né? E quando foi à tarde, nós recebemos uma oferta. O irmão Alvenor, que era lá da igreja de Coqueiro, não sei se ainda está lá, há muitos anos que eu não vejo, o irmão Alvenor chegou em casa com uma oferta e que deu para a gente comprar alimento para o restante da semana, ou até mais do que isso. Então, Deus suprindo, né, as nossas necessidades. Hudson Taylor deu tudo o que tinha e ganhou muito mais do que ele precisava para aquela semana. Então, foram experiências na vida dele, e essas experiências ensinaram a depender mais e mais do Senhor. Então, o Senhor nos ensina através desses acontecimentos assim. Então, Hudson Taylor se preparou e, em 1853, já com 21 anos de idade, ele, né, embarcou. Ele foi para a China. Ele conheceu a Sociedade de Evangelização Chinesa e ele conseguiu todas as
as permissões, tudo mais, e ele partiu para a China a bordo do navio de carga, um navio cargueiro. Não era um transatlântico, não era um navio de passageiros, era um navio de carga. E demorava muito, porque esses navios de carga iam parando, né, de porto em porto, deixando carga e recebendo carga e assim por diante. Mas ele foi na sua missão e levou 6 meses, imagina. Eu gosto muito de viajar de navio, mas o navio que eu viajo, daqui de Macapá para Belém, é uma beleza, é confortável, tem ar-condicionado, tem, tem Wi-Fi, tem energia elétrica que a gente pode carregar o notebook, pode carregar o celular, a gente está em contato com o mundo todo. Tem algumas partes, né, da viagem que a gente perde o sinal, mas na maior parte da viagem, né, é uma coisa tranquila. Eu gosto muito de viajar de navio daqui para Belém. São 24 horas de viagem, depende, às vezes 25, às vezes 26, dependendo da maré, dependendo das condições climáticas aí, se chove, né, se não chove, tem essa variação entre 24 a 26 horas. Passar 24 horas dentro de um navio confortável é uma coisa. Passar 6 meses no navio cargueiro daquela época é outra coisa, né? Então, enfrentou tormentas, né, chuvas, vento, maresias e em perigos de morte mesmo. E até chegar em Xangai, lá na China. Então, Hudson notou a grande deficiência do povo lá na China. Chegando lá, realmente, ele percebeu que aquele povo era carente do evangelho, principalmente o povo do interior da China. Os missionários ingleses estavam nas cidades, como eu falei ainda há pouco, nas cidades da costa, né? Eles estavam, inclusive, envolvidos com negócios, né? Com comércio, com a política externa, estavam mais preocupados do que a evangelização da nação, né? Do interior. Eles estavam ali como missionários, mas a grande massa do povo que estava no interior, essa grande massa estava desassistida espiritualmente. E a visão do Hudson Taylor foi para essas populações do interior. E aqui a gente tem o mapa da China, né? A gente sabe que a China é um sistema assim, meio complicado que eu ainda não entendi direito, né? Tem 2 Chinas, mas só tem uma. É um sistema de governo dividido em 2. Tem uma parte que é comunista, outra parte não. Uma parte foi colonizada pela Inglaterra. Eu acho que já bem recente, eu acho que nos anos de 1900, é que Hong Kong foi declarado independente da Inglaterra. Não sei exatamente a história, mas a China é o país que tem a maior população, né, mundial. Eles têm até uma lei em que diz que as pessoas só podem ter um filho. Papai e mamãe tiveram 13, agora são 10. Mas lá só pode ter um, e se tiver mais de um, tem que pagar um imposto muito grande, né? Muito alto o imposto. É uma população muito grande. Hoje, no Brasil, se fala muito da China, né? Por causa aí do novo coronavírus. Mas esse país foi o país que Hudson Taylor foi despertado para pregar o evangelho. Então, Xangai, aí na parte da costa, ficaram os missionários ingleses, os outros missionários, e ele então partiu para o interior. Então, ele decidiu trabalhar no interior, onde o evangelho não estava chegando.
E eu fico pensando que no nosso Brasil também há muitos lugares que precisam do Evangelho, muitos lugares no interior que não conhecem a verdade. Até tem algumas igrejas, mas um povo realmente que precisa, né, de ouvir da palavra de Deus. Ele começou a distribuir porções bíblicas nas vilas ao redor de Xangai. Lembra que ele estudou o mandarim, ele escreveu. Lembra que o pai dele escrevia? O pai dele escrevia os folhetos, literatura para entregar para as pessoas. E Hudson Taylor também fez isso. Ele escreveu em chinês, no mandarim, e estava entregando para as pessoas. E a coisa interessante em Hudson Taylor é que ele adotou os costumes chineses. Ele adotou a cultura chinesa. Claro que, sem dúvida, muitos elementos da cultura ele não abraçou, principalmente aqueles elementos que são contrários à palavra de Deus. Lembra que Carey lutou contra aquela prática do sati, né, em que as mulheres eram queimadas vivas quando os maridos morriam. E por causa da pregação do Evangelho, aquela cultura foi mudada. Hudson Taylor adotou os costumes na maneira de vestir, né, aquela roupa diferente, né, dos chineses. E também ele percebeu que os chineses usavam, né, um rabo de cavalo, que a pessoa chama, né, uma trança atrás, e ele deixou o cabelo dele crescer. Isso foi um escândalo para os outros missionários, né? Fazer uma trança, né, deixar o cabelo crescer, fazer uma trança que nem os chineses, ele conquistou o respeito dos chineses, né? Mas os seus colegas missionários ingleses não gostaram nada daquilo que ele estava fazendo. Ficaram muito, digamos, escandalizados por causa disso. Mas ele conquistou aí o respeito e teve mais abertura com os chineses. Hudson Taylor evangelizou a vila de Sun King Ang. Será que essa é a pronúncia? E em 1858, ele casou com uma jovem chamada Maria Dyer, eu acho que essa é a pronúncia, que era filha de missionário. Ela era órfã, ela trabalhava numa escola para meninas. Então ele casou com essa moça, né? Uma moça que ajudou bastante no seu ministério, bem diferente da Dorothy, lembra da Dorothy Carey, que não apoiou o marido e teve todas aquelas broncas com o marido, como vocês viram no filme, né? Até feriu na face, né? Com a faca, tentou matar. Mas aqui a Maria era, né, era uma figura assim, bem dedicada, que ajudou muito no trabalho do seu marido, Hudson Taylor. E ele foi convidado para dirigir a missão hospitalar do hospital, chamado Hospital de Londres, lá em Ningpo. Então, ele era médico, né? Ele estudou medicina, então foi mais uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Supria a necessidade financeira e ele podia evangelizar e salvar as pessoas doentes. Salvar o corpo físico, né? E salvar a alma, né? Claro que quem salva, né, é o Senhor, mas ele era o instrumento que levava a palavra de vida eterna. Então, lá no hospital, ele teve um ministério fantástico e ele prosperou muito com o trabalho nesse hospital.
Muitos doentes se converteram a Cristo e se recuperaram das suas enfermidades. E ele, quando percebeu que as pessoas estavam ali se convertendo, várias pessoas se convertendo, ele começou a orar de novo a oração aqui. Ele começou a orar pedindo a Deus que o Senhor mandasse missionários para lá. Porque só para ele e para a esposa dele, para Maria, não dava para fazer o trabalho. Precisava de mais missionários. Então, eles estavam orando por isso. Eles estavam orando por mais missionários. E depois de 7 anos na China, Hudson Taylor foi para a Inglaterra. Ele retornou para a Inglaterra por motivo de saúde, em 1860, e ele passou 6 anos longe da China. Mas o seu coração estava ligado ao povo chinês. E, com certeza, muitos chineses estavam com saudade dele, ele com muita saudade da China, mas ele voltou. Ele tinha na sua frente o mapa da China. Lembra que Karen também tinha isso lá na sua oficina? Karen desenhou o mapa, né? Você se lembra? E ele estava sempre lá orando pela Índia. Era o mapa da Índia, né? E Hudson Taylor tinha o mapa da China. E ali ele olhava para o mapa e ele orava, pedindo a direção de Deus e pedindo para que almas fossem ganhas. Então, ele, juntamente com o senhor Gauck, não sei como é que pronuncia, fez uma revisão do Novo Testamento para o chinês e escreveu vários artigos sobre missões nesse período. E isso foi muito importante para a obra missionária lá. E Taylor passou pela aprovação. Lembra que ele treinou para ser provado, né? Então, agora ele estava passando por provação. Ele viu a necessidade de ter mais missionários na China. E ele fundou uma missão, a missão para o interior da China, sem muitos recursos, sem missionários. Mas ele criou, ele começou a orar pedindo que Deus mandasse 24 missionários. Ele já tinha pedido por 5 missionários. Ele conseguiu 4 missionários, se não me engano, 4 missionários que foram para lá. Agora ele está pedindo 24 missionários, 2 para cada província, que já tinha sido evangelizada lá no interior da China. E 2 para a Mongólia, o país vizinho, que também precisava ouvir o evangelho. Então, Deus cumpriu o seu desejo no dia 26 de maio de 1866. Hudson Taylor, Maria Taylor e seus 4 filhos e 24 missionários estavam se despedindo e embarcando no navio Le Memui em direção à China. E eu coloquei isso aqui, aleluia, né? Glória a Deus. Veja, a oração, ele orou para que Deus mandasse 24 missionários para aquela missão que ele havia criado, a missão para o interior da China, e Deus mandou 26 missionários, 2 a mais, né? Aliás, 24 missionários, né, com os 2, ele e a esposa, então foram 26 pessoas, no dia 26 de maio de 1866. Então, eles foram para Ningpo, em Hangzhou. O trabalho missionário começou a se expandir para o sul da província de Zhejiang. E 10 anos depois, o norte de Jiangsu, o oeste de Anhui e o sudeste de Jiangxi tinham sido alcançados. Veja como Deus está trabalhando, né, na sua história de missões. Em um período de 3 anos, Ruth sofreu
uma grande perda. A sua filha mais velha, a Gracie, e o seu filho Samuel morreram. Isso foi uma dor muito grande, né? Perder 2 filhos. Aconteceu também com William Carey, você se lembra? Mesmo passando por esse momento tão difícil, Hudson Taylor não desistiu da sua chamada para o interior da China, para a Grande China. Ele aceitou o fato que Deus retirou os seus filhos. Em 1871, ele foi visitar os outros filhos que ele mandou para a Inglaterra. Tinha enviado outros filhos para a Inglaterra e ele foi visitar esses filhos na Inglaterra. E a esposa também morreu, a Maria morreu, ela morreu de cólera, teve cólera e ela morreu. E ele casou com uma outra missionária, ele conheceu uma missionária chamada Jenny, e ele casou, e ela foi muito útil, deu um apoio muito grande, né, no trabalho. Nas suas viagens, ela sempre estava junto. E Hudson Taylor ficou muito doente, ficou tão doente que ele não podia andar, ele ficou paralisado mesmo, ficou de cama. Mas, mesmo assim, ele conseguiu enviar 18 novos missionários para a China. Ele veio, estava doente, mas ele conseguiu enviar mais 18 missionários para a China. E, milagrosamente, depois de muita oração, Deus o curou e ele voltou a caminhar e a sua saúde estava completa. Em 82, Hudson orou por 70 missionários e, finalmente, Deus proveu os missionários e o suporte para cada um deles. Em 1886, Hudson Taylor toma outro passo de fé e pede 100 missionários. E, milagrosamente, 600 candidatos se inscreveram, vindos da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, e se prontificaram para o trabalho missionário. Em novembro de 87, Hudson anuncia alegremente a partida de 100 missionários para a China. E o trabalho de missões se espalhou por todo o interior da China, segundo o desejo de Hudson Taylor, e no final do século XIX, metade de todos os missionários evangélicos no país estavam ligados à missão fundada por Taylor. Impressionante, uma história muito impressionante. Em outubro de 1888, ele visitou os Estados Unidos e o Canadá e voltou à China, acompanhado de sua esposa e mais 14 missionários. Durante os próximos 15 anos, Hudson ocupou-se em visitar vários países, levantando recursos, fazendo divulgação do trabalho na China, né? Visitou a Europa, não está aqui o Canadá, ele visitou o Canadá, vários países da Europa, né? Da Oceania, recrutando missionários para a China. O desafio agora não era apenas 100 missionários. Agora, Hudson Taylor estava orando por 1000 missionários. A oração, né? Aquela confiança no Senhor. Em abril de 1905, virando o século, aos 73 anos de idade, o filho que vivia na Inglaterra, Howard, que era médico, né, e a esposa dele decidiram levar Hudson na viagem para a China. Ele decidiu voltar para a China, mas com essa idade, né, 73 anos, já uma idade avançada, então o filho, que era médico, disse, não, vamos levar o senhor para lá. E
foram para lá e Hudson Taylor visitou as missões, visitou os trabalhos, foi lá no cemitério onde os filhos e a primeira esposa estavam sepultados, e ele foi para Changsha. Nessa cidade, ele se deitou numa tarde, em 1905, para descansar, e desse sono, né, ele acordou nas mansões celestiais. Trabalho fantástico, trabalho formidável que esse homem fez, né, dos 21 anos de idade até os 73 anos de idade, vários anos dedicados na obra do Senhor.